Com Saitama sendo confrontado por Blue, as coisas ficam ainda mais estranhas para o Prota, que não está entendendo nada do porquê ele está sendo comparado a Blast. Mas agora, Saitama tenta entender o que está acontecendo no meio dos confrontos contra os monstros e começa a achar suspeito as ações de alguns heróis da New Hero. 必殺マジシルマジ殴り Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers da webcomic capítulo 135 de One Punch Man. Sim, pessoal, estamos quase finalizando a webcomic, né? Se não me engano, falta apenas mais 6 ou 7 capítulos da webcomic. Então estamos quase finalizando as nossas histórias por aqui. E se você está curioso, está empolgado com tudo que nós estamos trazendo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa interessante pra gente falar de One Punch Man aqui ainda no canal. E olha só, confira também a nossa linha de camisetas, moletons e quadros exclusivos do canal do Geek Brasil. São estampas incríveis que você está vendo aí na tela e comprando qualquer uma das nossas camisetas você passa a ajudar o canal do Geek Brasil pra caramba. Vamos lá, né? O capítulo começa com o Imperador Criança verificando os corpos de todos os monstros que foram derrotados no campo de batalha. Ele alega que todos estão com o mesmo implante, que parecia deixar os monstros fora de controle, né? Ele tá conversando sozinho ali. Eu acho que provavelmente ele já se desvinculou da Webgaza, né? A Webgaza foi resolver outras tretas, outras coisas pra lá. E ele acabou ficando no campo de batalha, verificando o que os demais heróis estavam fazendo ali contra os monstros. Quando o Imperador tá fazendo suas pesquisas, Ryumon acabou chegando ali na cena e acaba perguntando o que ele estava fazendo, né? Acaba perguntando o que ele estava lidando com aqueles corpos, por que ele estava mexendo com todos aqueles corpos de monstros. E o Imperador diz para ele que está realizando vários procedimentos para analisar o padrão que os monstros agem, para analisar ali a forma como os monstros estão agindo recentemente. E que agora ele começaria a fuçar nas fezes ali dos monstros para saber mais sobre o que está conectado a esse padrão dos monstros. E ele acaba perguntando para o Ryumon se ele gostaria de ajudar ali nessas pesquisas. É claro, né? O New Leader ali não é bobo nem nada, fala, não. Pode ficar de boa, pode ficar sossegado, pode executar suas tarefas, aí, suas missões, porque nós temos algumas coisas a mais ali pra completar, né? Então, lá, New Heroes tá me chamando, oi New Heroes! Mas brincadeiras à parte, ele não quis continuar ali e acaba se despedindo do Imperador, que usando uma estratégia muito inteligente se desvincula do novo herói ali da New Heroes. O Imperador diz que os monstros têm algumas estruturas feitas de uma forma artificial, como se fosse ali parte relacionado a uma mistura entre monstros e ciborgues, como se ele realmente tivesse uma inteligência artificial para aprimorar ainda mais as habilidades do monstro. E ele continua pensando que isso é algo muito estranho, já que além de estarem aparecendo do nada, agora eles estão geneticamente modificados ou até mesmo tendo as suas tecnologias aprimoradas em questão de construções ali relacionados aos monstros. Como se alguém estivesse criando monstros ciborgues para atacar os heróis de propósito. Como se alguém estivesse aprimorando esses monstros para que eles pudessem ser utilizados no campo de batalha para dar o fim em alguns heróis. Até mesmo essa pessoa havia dado a capacidade para esses monstros aumentarem os seus níveis de calamidade, né? Então é bem interessante que o Child in Peril, né, ele começa a pensar ali de uma forma muito rápida e sagaz de que os monstros na qual estavam no campo de batalha não eram monstros de níveis na qual eles tinham sido classificados antes da luta começar, mas sem esse aprimoramento, sem essa melhoria que acabou acontecendo ali por alguém, eles acabaram evoluindo um ou até mesmo 2 estágios em relação às suas classificações de calamidade.
Ele então diz que deve procurar mais informações com um conhecido que é uma autoridade neste assunto. E só tem uma pessoa na qual ele pode conversar sobre isso: Metal Knight. Transitamos então para o Saitama bem na hora que o Imperador diz que quer falar com o especialista. A cena é muito engraçada porque o Child Emperor fala ali, né, para a gente que quer conversar com o especialista e troca pro Saitama, que não tem nada a ver com o assunto. Você fica tipo meio confuso, Saitama é especialista? Do que ali tá acontecendo? E depois o pessoal percebe que se trata de uma transição ou algo a mais que pode aparecer no futuro da webcomic, que a gente não tem ainda entendimento relacionado a isso. E Saitama diz que se apressou ali para chegar o mais rápido que pôde, mas a equipe da New Heroes chegou antes dele, junto com a Associação das Vítimas do Nome de Heróis. Enquanto os heróis da New Heroes começam a menosprezar os que têm nomes ridículos ali de heróis, um alarme soa para um ataque na cidade H e eles partem numa velocidade para aplacar ali o caos, né? Então a gente consegue ver nessa situação de que o Saitama, ele recebe uma missão, ele sai numa velocidade absurda e quando ele chega lá, os New Heroes já estão lá. E ele começa a se questionar, caramba, tipo assim, eu saí em uma maior velocidade para poder chegar aqui a tempo e lidar com o monstro e vocês já estão aqui. Só que aí, quando o alarme soa, ele acaba partindo juntamente com esses heróis da New Heroes e ele é o péssimo perdedor. A gente sabe que o Saitama, ele é o péssimo perdedor e que se ele quer vencer, ele vai vencer com certeza. E ele parte em disparada, ultrapassando ali os heróis da New Heroes como se fosse o próprio vento. A velocidade e a força do Saitama ainda assustam os seus companheiros das manifestações contra os nomes ridículos. E eles começam a comentar, né, sobre como o Saitama consegue chegar em velocidades tão absurdas quando foi colocado ali, dele simplesmente desaparecer e deixar as marcas dos seus sapatos para trás. Mudamos o foco então para o Imperador Criança e ele está conversando agora com o Metal Knight. Ou melhor dizendo, tentando conversar com ele. Ele então começa a gritar com o Metal Knight sobre se uma pessoa que modifica ali os monstros, o que ela é capaz de fazer, o que essa pessoa que ataca as pessoas teria como propósito ali para lidar com toda essa questão. Qual seria o propósito da pessoa de modificar os monstros para atacar as pessoas e atacar os heróis? O que uma pessoa que modifica os monstros teria ali com essa vantagem ou com esse propósito? E aí fica nessa confusão entre o Metal Knight e o Imperador Criança sobre o que está acontecendo nessas batalhas desses heróis. Mudamos de novo para o foco do Saitama e mais uma vez, antes do Prota chegar na batalha para enfrentar ali os monstros na cidade H, a New Heroes já tinha dado cabo do monstro em outra velocidade completamente absurda. Saitama fica indignado com a velocidade que esses caras estão agindo e as pessoas agradecem ali a New Heroes por terem sido salvas pela associação, por essa nova associação e esquadrão de heróis, né? E o Saitama fica fazendo aquelas caras na qual ele realmente está pensativo sobre o que está acontecendo, na qual ele está passando, na forma como ele está vislumbrando as ações ali da New Heroes. Voltamos ali para a conversa do Imperador, que está conversando com o Metal e ele então revela o nome verdadeiro da criança, que é Isamu, né? Eu não me lembro de nenhuma parte do mangá ou da novel ou do anime revelar o nome do Imperial Child, mas pelo que dá a entender aqui, a gente consegue ver que os dois são íntimos sim. Eles têm ali uma conexão, né? Eles têm alguma coisa na qual o Metal Knight sabe o nome verdadeiro do Imperador Criança. Ele confronta o herói da New Heroes, dizendo que não tem mais nada para falar com ele, já que ele é um membro de outra organização. O Imperador respira fundo para não mandar o Metal a merda. E é bem engraçada a cena, né? Ele se segura realmente para poder receber a tal informação.
E ele diz que se for necessário, ele vai até o laboratório do herói levar uma caixa de doces. Mas o herói da Associação de Heróis diz que suas visitas estão proibidas, né? A gente tem ali uma forma bem interessante e que se o próprio Imperador Criança sabe a localização do laboratório ali do Metal Knight, significa mais um ponto que reforça na qual os dois se conhecem. E essa aproximação dos heróis vai sendo construída ali cada vez mais sistemática, mas ao mesmo tempo cada vez mais fluida durante esse capítulo. O Metal então diz que não se importa com nenhuma oferta que o Imperador Criança pode dar para ele, já que desde o começo ele acabou dizendo para o garoto não confiar em ninguém. Ponto 3 ali do reforço sobre que os três se conhecem. Então temos a grande revelação. O Imperador revela que não é mais a mesma pessoa de quando era seu assistente, de quando era assistente do Metal Knight, e as coisas passaram a seguir termos completamente diferentes. O Metal vai se arrepender de ter ele como adversário caso o personagem não coopere com o Imperador. Metal então diz que não vale a pena ali considerar uma criança como ameaça, já que a única coisa que ele pode fazer é tremer e soluçar de noite, né? Quando tudo tá escuro, a única coisa que ele pode fazer é estar chorando. Ele chama a construção do Imperador de grande boneco, como se estivesse menosprezando a invenção do garoto. Então a gente consegue vislumbrar aqui de que o Metal Knight está espiando o Imperador Criança. E a gente consegue ver ele se tocando, né? O Imperador se tocando de que o Metal havia plantado uma câmera em seu laboratório e quando o herói da associação ia ser confrontado, ele desliga a transmissão. O Imperador então fica muito irritado com o doutor por ter desligado ali a ligação e fica se perguntando o quão maluco ele pode ser, ignorando completamente a privacidade dos outros. Então vemos um quadro de alguns heróis que podem ser eliminados por ele, ali o Metal Knight. Dentre eles temos Shiryu, Imperador Criança, Drive Knight, Web Gaza, Saitama, o Blue e também ali o presidente da New Heroes. Todos esses personagens que estão ali conectados diretamente com as ações do Metal Knight, que podem estar controlando os monstros para uma situação bem complicada, na qual esses heróis ou personagens podem estar sendo levados em direção à morte. Será que o Metal Knight estaria trabalhando com God? Será que o Metal Knight estaria realmente tendo toda essa forma de se expressar para defender ou proteger até mesmo as tramas relacionadas ao God? O grande questionamento sobre quem dessas pessoas seria um incômodo poderia ser para quem? Quem seria esse incômodo? Será que seria para ele? Será que seria ali para God? Será que temos algum aspecto relacionado a isso? A gente só vai saber mais detalhes no capítulo 136, porque o capítulo 135 chegou ao fim.